26ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrando, Palmeiras mais uma vez tropeçando e o campeonato ficando cada vez mais nas mãos do Botafogo. Vamos falar sobre essa rodada. Hoje o vídeo será mais curto, então eu já antecipo para vocês que se vocês quiserem receber mais conteúdo, é só você se inscrever no canal. E se você está me assistindo aí e gosta do vídeo, dê o seu like que você me ajuda bastante a fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Então eu vou começar aqui com vocês colocando a minha mesa tática na tela e falando do jogo do Palmeiras, que enfrentou o Santos. Mais um clássico entre essas equipes. O Palmeiras veio com o Everton no gol, Mike na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, na esquerda o Piquerez. A gente vê que teve a saída do Marcos Rocha, uma coisa que muita gente pediu, infelizmente talvez tardiamente essa saída. Zé Rafael e Gabriel Menino, Veiga centralizado, o Endrick naquele lugar que o Mike estava jogando nos últimos jogos, na esquerda o Kevin, no ataque o Rony. E aí ao longo do segundo tempo houveram substituições, teve a entrada do Luiz Guilherme pela direita, Richard Rios e Fabinho também entraram. Dá pra ver que claramente o Abel entrou com a chamada força máxima, mas que o time está desgastado, precisava de uma rotação ali no elenco, então os jogadores que estavam mais desgastados saíram ou nem jogaram, enquanto a meninada aí mais fresca entrou. E o que acontece é que ao longo da partida parecia que o Palmeiras estava de ressaca, e provavelmente está mesmo, né? Então no primeiro tempo, os jogadores mais jovens que entraram, que tem essa característica mais de desequilibrar o jogo, de conseguir um lance que rompe linhas, que abre espaço, eles conseguiram em alguns momentos criar algumas jogadas, o Endrick fez algumas jogadas, o Kevin também, mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar isso. Chegou a ter uma grande chance, o Rony, né, inclusive tirou um gol do Palmeiras, né, e com isso o Palmeiras acabou abrindo o placar só no finalzinho do primeiro tempo com bola parada, uma bola lançada na área, teve um desvio de leve ali do Zé Rafael, confundiu ele certamente ali o goleiro do Santos e o Palmeiras abriu o placar. Não dá nem tempo de aproveitar a vantagem para tentar contra-golpear, recuar um pouco as linhas, usar o espaço na defesa do adversário, porque logo na sequência também uma bola parada, cruzada na área, há um desvio, a bola sobra livre lá no segundo pau, o jogador do Santos empata antes de terminar o primeiro tempo. Esse primeiro gol, pessoal, é um gol que, claro que ele é evitável, mas se você vê as circunstâncias em que ele acontece, o Veiga pulando e quase acerta a bola, aí o Gabriel Menino acaba sendo enganado por esse movimento do Veiga, e aí a bola desvia no jogador que ele estava marcando e sobra lá no segundo pau. O Mike também não consegue tirar, mas porque é pego de surpresa nessa confusão na área, e o gol acaba acontecendo. O que eu quero dizer é que esse é um gol que no futebol ele acontece, não tem jeito. Se todo mundo acertasse todas as marcações a todo momento e tal, seriam raríssimos os gols no futebol, né? Foi uma casualidade. Agora, na segunda etapa, o Palmeiras toma um segundo gol, que é o gol da virada do Santos, que esse sim é uma desatenção. Esse sim é um time que se desligou em algum momento ali. O Murilo está na marcação ali do atacante do Santos, ele sente que sofreu uma falta porque sofreu um toque nas costas, para o lance. O Gomes também levanta a mão para pedir reclamação, quando ele olha a bola já está sendo cruzada para a área, e aí numa desatenção, numa defesa mais dormindo, aí sim o Palmeiras toma o segundo gol. Então o segundo gol é um problema de desatenção. O primeiro não, é uma coisa que acontece mesmo. Assim como o Palmeiras fez um gol no lance de bola parada, bola no meio da confusão, tem um desvio. Futebol é assim. Agora, na segunda etapa, o Palmeiras, depois que sofreu a virada, aí criou bastante volume de jogo, como eu falei, chegou a ter aquela formação ali só com 3 defensores, um time bem postado à frente, né? Teve a entrada do Flaco Lopes. Então o Palmeiras ficou em dado momento assim, disposto em campo, né? Os 3 zagueiros aqui. Aí o Palmeiras fez uma abafa, tentou fazer o seu gol, chegou a fazer um gol impedido, que estava impedido mesmo, mas acabou que não conseguiu. Enquanto a equipe do Santos é uma equipe que deu bastante espaço ao Palmeiras, não foi uma equipe que fez um jogo brilhante, mas é um time que vem melhorando um pouco nas últimas rodadas, tem obtido resultados e melhorado na tabela. Ainda assim, é um jogo que o Palmeiras teria a obrigação de ganhar em condições normais de temperatura e pressão. Não é admissível esse tipo de resultado. E sobretudo nessas circunstâncias. Mas enfim, o que a gente viu aqui no time do Palmeiras, a equipe está desgastada, está pesada, os jogadores que estão mais leves ali são de fato os meninos, e é uma coisa que faz falta ao Palmeiras nos últimos tempos, né? Jogadores que desequilibram, porque o time do Palmeiras é muito burocrático. É uma coisa que é bom de ter vários atletas assim no elenco, porque compõem bem sistemas, trazem estabilidade à equipe dentro de campo, mas são jogadores às vezes meio duros, que não têm muito recurso para criar uma situação nova, e quando eles entram, eles acabam criando, mesmo que não sejam taticamente assim os jogadores mais perfeitos, e é uma coisa que faltava ao Palmeiras. Quem tinha mais isso era o Dudu, como nós sabemos, está machucado. Então assim o Palmeiras terminou derrotado por 2-1 pela equipe do Santos. E para quem quiser dialogar e conversar mais sobre essa atual situação do Palmeiras, que não é boa, eu fiz um vídeo essa semana falando o que eu penso sobre isso, você pode ver, eu vou deixar depois esse link nas recomendações do final desse vídeo, para quem quiser assistir também. E agora a gente vai ver os demais jogos da rodada, assim como a classificação, mas como eu falei para vocês, hoje o vídeo precisa ser bem mais rápido, então eu não vou comentar tantos, a gente só vai ver juntos o que aconteceu aqui, começando com esse jogo espetacularmente maluco entre Goiás e Bahia, que foi 4-6 ou 6-4 para o Bahia. Vou repetir, 6-4 para o Bahia, uma partida com 10 gols, que é uma verdadeira raridade no futebol.
E teve de tudo aqui, o Bahia chegou a abrir 3-1, depois o Goiás virou para 4-3 e o Bahia fechou em 6-4, teve gol de trás do meio de campo, teve uma série de situações ali inusitadas que geraram um placar igualmente inusitado. Já o Vasco enfrentou o São Paulo em São Januário, ficou no 0-0 com um destaque a um pênalti perdido pelo São Paulo. Logo na sequência, no rebote, o jogador livre do São Paulo tem mais uma chance de fazer o gol e chuta para fora. O que me faz pensar que o São Paulo treina pênaltis junto do Palmeiras. Faz sentido isso. Para quem não sabe, o centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras é um do lado do outro, é dividido por um muro, fica num terreno comum ali, né, os dois. Então há de se pensar que, acaba o treino, eles devem treinar pênalti juntos, né? Porque o São Paulo erra todos os pênaltis e o Palmeiras também. Então são vizinhos que têm bastante em comum. O Corinthians enfrentou o Flamengo e fez mais uma vez uma partida ainda empobrecida. O Flamengo abriu o placar com um golaço lá do Gerson e o Corinthians acabou num pênalti chegando ao empate. Já o Fluminense no clássico contra o Botafogo tomou um 2-0. O Botafogo incomodou bastante o Fluminense naquilo que o Botafogo soube fazer no começo do campeonato, que é punir os erros adversários, não deixar a equipe adversária ficar confortável no jogo. E assim aconteceu, o Botafogo conseguiu com isso 2-0, um excelente placar, dados os demais resultados da rodada, sobretudo, que favoreceram ainda mais a equipe. O Palmeiras perdeu do Santos, como a gente comentou. Outro clássico da rodada foi entre Internacional e Grêmio, um jogo que no segundo tempo foi movimentadíssimo, né? Num período curto de tempo ali aconteceu tudo. Então o Internacional abriu 2-0, o Grêmio diminui 2-1, Inter faz 3-1 e no finalzinho o Suárez de falta faz um gol que diminui o placar para a equipe gremista. Eu queria só notar que os dois gols do Grêmio contaram com um pouco de ajuda do goleiro do Internacional, que não estava num dia muito feliz. O Atlético Mineiro enfrentou o Curitiba, o Atlético Mineiro que vinha subindo de rendimento no campeonato, abriu o placar e tomou uma virada quase no último minuto, aos 45, se eu não me engano. O Solimani faz para o Curitiba 2-1, resultado bastante importante para a equipe do Coxa, né, que está tentando se salvar aí nos momentos finais do campeonato. E a gente vai ver a classificação daqui a pouco, como é que eles estão. O Atlético Paranaense, rival do Curitiba, por outro lado, enfrentou o Red Bull Bragantino em casa. A partida terminou em 1-1. O Red Bull Bragantino vinha numa ascensão muito boa, um momento excelente no campeonato, mas acabou sendo freado aqui pelo Atlético Paranaense. Isso atrapalha o Red Bull a perseguir o Botafogo. E o Fortaleza enfrentou o América Mineiro. Em casa, venceu por 3-2 e soma mais 3 pontos. A equipe do Fortaleza, que vocês sabem, está na final da Copa Sul-Americana, como a gente comentou aqui no vídeo dessa semana. Se você ainda não viu esse vídeo, inclusive, veja para ter mais detalhes de como eles eliminaram o Corinthians. Bom, e aqui a gente vai ter no dia 14 de outubro o Cuiabá que enfrenta o Cruzeiro. Esse jogo é dessa rodada, mas não aconteceu ainda, então não temos o que dizer. E vamos dar uma olhada então na tabela de classificação, que conta com o Botafogo na liderança com 55 pontos, rodada muito boa para o Botafogo. O Bragantino, ao segundo, tem 46, então são 9 pontos de diferença para o líder. Terceiro e quarto são Grêmio e Palmeiras com 44 na zona da Libertadores. Na zona de pré-Libertadores, o Flamengo também com 44, mas desempatado fica atrás. Fortaleza tem 42, é o sexto. Fluminense tem 41, Atlético Paranaense também 41, Atlético Mineiro 40 pontos, São Paulo é o 10º com 35, Cuiabá o 11º com 32, Internacional 32, 13º fechando a zona da Sul-Americana é o Corinthians com 31. O Santos na zona neutra, ganhando aí uma folguinha da zona de rebaixamento, tem 30 pontos, é o 14º, o Cruzeiro é o 15º com 30 também, o Bahia tem 28 e é o 16º, o Vasco ficou na zona de rebaixamento com 27 pontos, o Goiás também tem 27 pontos, o Coritiba que venceu, subiu e passou o América Mineiro, agora tem 20, é o penúltimo, mas está a 8 pontos de sair da zona de rebaixamento, ainda há uma situação muito complicada, e o América Mineiro tem 18 pontos e é o lanterna, esse sim está a 10 pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando 12 rodadas. É muito difícil a situação da equipe mineira. Então esse foi o nosso vídeo mais curto de hoje, falando sobre a rodada. Se você quiser receber mais conteúdo, você já sabe, você pode se inscrever aqui no canal, deixa o seu like no vídeo que você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!